Olá a todos! Mais uma vez a gente está no ar. Na verdade, mais uma vez não, né? Que agora, na verdade, é uma Estamos de continuidade, né? volta! Tudo isso para falar que estamos Enfim, de volta. estamos de volta em um novo formato, em um novo podcast. Agora é o Araruna Cast. E a gente está aqui com a intenção de trazer informações de qualidade em saúde, com o objetivo de que você pegue essas informações e aplique na sua vida. E com isso você consiga viver muito e viver com qualidade, não é isso? Estou aqui do lado da minha digníssima, eu sou o Dr. Márcio Araruna, estou do lado da minha digníssima doutora Larissa Araruna, não é isso? E é isso, Apresente-se, senhora. queridos. Que saudade de vocês, hein, gente? Essa é a verdade. Esse novo formato de podcast, né, a gente pensou em levar para vocês informação de saúde de qualidade. Qual que é a ideia? A gente entendeu que existe muitas dores, muita falta de informação de qualidade, né, Anjo? E Anjo, o mais príncipe, doutor Araruna, é que importante, eu chamo você. não sei, Aqui pode nós ficar à somos vontade. espontâneos, tá, gente? Acho que o mais importante é que, tipo assim, a ideia de que quando a pessoa ela tem a compreensão de como a coisa funciona, relacionado com a saúde, relacionado com um mecanismo mesmo, essa máquina, entender como essa máquina funciona, isso faz com que a pessoa aplique de uma forma muito mais fácil e fluida. É diferente de você simplesmente escutar o médico dizer, olha, faça atividade física. Aí você, mas por que que eu tenho que fazer atividade física? Quando você entende o benefício, quando você entende tudo que está por trás disso, faz você ganhar nível de consciência, né? Assim, doutora? E ganhando Sim. nível de consciência, minha digníssima esposa, tô lhe chamando de doutora, tá muito formal, né? Mas enfim, o Somos que é que você naturais. O acha? que é que eu acho é o quê, gente? Que assim, quando a gente tem o conhecimento aplicado, a gente passa a ser mais intencional. Eu falo sempre para meus pacientes, eu não te proíbo de nada. Eu te dou a informação para você aplicar. Porque não é sobre não poder fazer algo, é sobre decidir, não querer fazer algo que vai prejudicar a sua saúde. Então, a missão desse podcast, o propósito principal dele é levar para você informação, ciência, saúde, lifestyle saudável, que na verdade é a base de toda e qualquer conquista. As pessoas querem conquistar o mundo, sendo que não dominam a si próprios. Então, o sentido desse podcast é levar para você informação para você conseguir ter domínio próprio, autocontrole em relação à tua alimentação, movimento, sono, gestão das emoções e A gente sempre estresse. vai trazer a conexão entre cérebro e metabolismo. Não é à toa, eu sou neurologista, como você já bem sabe, e a minha digníssima ela é endocrinologista. E existe uma conexão muito forte. Afinal de contas, esses são os dois maestros do nosso corpo, né? Sim. Tanto o cérebro quanto os hormônios, é isso aqui que controla absolutamente tudo no nosso corpo. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente realmente faz com que a gente tenha boas escolhas. Afinal de contas, tudo é escolha na vida, tudo é decisão. Tudo que você faz é uma decisão. Quando você entende sobre a alimentação e você vai para um buffet, para um self-service, você vai tomar decisões ali. O que é que eu vou comer? O que você coloca no seu prato, por exemplo, é uma decisão. O fato de você evitar comer algumas coisas, isso também é decisão. Sim. Afinal de contas, a omissão também é uma decisão. Tipo, não quero cuidar da saúde, tô nem aí. Isso também é uma decisão. Você acha que não, mas é uma decisão. E existe sempre os frutos. Mas enfim, chega de blá blá blá, vamos pro nosso tema de hoje. A gente escolheu um tema que eu acredito que seja o eixo central de várias discussões. A gente vai falar hoje sobre uma síndrome, que é a síndrome metabólica, que tem uma relação direta com alguns hormônios e o principal hormônio protagonista dos hormônios aqui é a insulina, não é isso, doutora? Isso. Gente, a síndrome metabólica é tão comum que ela afeta mais do que 90% da população. Então, metade dos brasileiros, mais da metade, na verdade, dos brasileiros tem sobrepeso e obesidade. E isso, dentro do contexto metabólico, aumenta o risco, bizarramente, de infarto, derrame, câncer, Alzheimer, né? Exato. E por falar em omissão, existe uma omissão dos órgãos públicos, né? Sim. Em divulgar essas informações, trazendo a gravidade que contém nelas. As pessoas se acostumaram com o excesso de peso, as pessoas se acostumaram com comer mal, as pessoas normalizaram a doença. Olha que interessante, lembrei agora do paciente do meu consultório ontem, que foi porque estava acima do peso e tinha gordura no fígado, mas era leve.
Preste atenção. Os exames de sangue já mostravam uma inflamação no fígado, uma hepatite. Enzimas hepáticas aumentadas, denotando que aquela gordura, embora leve, estava inflamando o fígado. Quando eu trouxe a clareza para ela de que era aquela gordura que estava inflamando o fígado dela, ela pensou, doutora, mas é leve. E eu, sim, mas não tem correlação entre ser leve e não inflamar, não tem nada a ver. A gente passou a normalizar, nós médicos, inclusive, É só uma gordurinha, gordura. é só É uma só uma gordurinha. gordurinha. Só uma gordurinha. Nada demais. Não. Todo mundo tem. Essa gordura, ela pode, inclusive, levar ao câncer de fígado, a cirrose. Então, essa é a informação que a gente quer trazer para vocês, né? Para que vocês consigam escolher realmente, com os fatos na mesa, por qual caminho vocês vão querer seguir. Pelo caminho da saúde ou pelo da doença, porque tá todo mundo doente. E as pessoas normalizaram a doença, né? A questão Exato. do todo mundo tem é o quê? Tá normal todo mundo tá acima do peso. Sendo que isso não é normal, embora seja extremamente comum. Mais da metade dos brasileiros tem sobrepeso, não é isso? Isso. Ou seja, de cada 10, mais de 5, 6, 7, Torno de 60%, em torno de gente. 60% vai ter sobrepeso. Se a gente juntar sobrepeso, obesidade mórbida, Isso dá um índice bem alto. estoura. Isso. Exato. E assim, ó, Fora. interessante isso que a Lari falou. Tipo assim, uma omissão por parte das informações, por parte das diretrizes, por parte dos órgãos públicos. Porque todo mundo sabe, todo mundo se preocupa com colesterol, por exemplo. Todo mundo se preocupa, todo mundo quer saber. E o meu colesterol, como é que tá? Mas a síndrome metabólica, ela é um vilão muito mais forte, muito mais, como é que eu posso dizer, traiçoeiro do que o colesterol. Por quê? Porque a gente negligencia. Mas ela tem uma correlação maior de infarto, AVC, coisas ruins, do que o próprio cigarro. Só para vocês terem noção. Ou seja, a síndrome metabólica é como se fosse um vilão silencioso. E não é à toa que o título do nosso podcast hoje é esse. Síndrome metabólica, o inimigo silencioso que pode ser reversível. Ou seja, é um inimigo, ele é silencioso, ele tá te levando para um caminho. Esse caminho é um caminho amargo, sofrido. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório, pacientes com 60, 70, 80 anos, colhendo os frutos disso aqui. Quais frutos, Márcio? Alzheimer, AVC, infarto. Ninguém quer ter infarto. Cânceres. Câncer? Câncer. Está totalmente relacionado com a síndrome metabólica. Diabetes tipo 2, Sim. obesidade, e por aí Nós, vai. no nosso consultório, recebemos frutos amargos, que ninguém vê. As pessoas só veem as pessoas acima do peso, né? As pessoas com colesterol alterado, as pessoas com gordurinha no fígado. A gente vê realmente a corda que rompeu. Isso traz dor e sofrimento. E por vezes foi por negligência, sim, falta de busca de informação, mas também por negligência da saúde dos médicos, Sim, não é? sim. Olha que interessante, um paciente meu, lembrei agora, estava até conversando com ele, vindo aqui pro podcast, que ele é um paciente jovem, 40 anos, com diabetes tipo 2. E ele diagnosticou há um ano, tomava remédio, sendo que piorou, não mudou os hábitos. Pensa que remédio só remedia, não cura, gente. O que cura é lifestyle, estilo de Anote essa vida. frase, ó. Remédio remedia. Remedia. Imagina que você está se afogando, glicemia alta. A gente vai te passar remédio para normalizar essa glicemia, como se fosse uma boia, para você não morrer afogado. Até que você sai da crise e você aprende a nadar. O aprender a nadar é dominar os pilares da sua saúde. Alimento, movimento, sono, gestão das emoções e estresse, não é isso? Só que se a pessoa começar a aprender a nadar, qual que é o problema? Ela para de comprar remédio. É isso. E é o que a gente quer que você, nosso espectador, como é que Entenda fala de isso. podcast espectador? Entenda É? esse jogo. Enfim, pessoas que Então, estão se nos você assistindo. aprende a nadar, você para de comprar remédio, porque sua saúde melhora. E se você Isso. para de comprar remédio, você para de alimentar toda uma indústria sistema. que foi formada em cima disso. A gente está vivendo um sistema que é um sistema em que o lucro ele é importante. Sim. E tá tudo bem. É assim que a coisa toca, é assim que a banda toca, é assim que o progresso ele vem. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas uma coisa você precisa entender. Que esse lucro não aconteça às custas da sua saúde. Exato. Entende? É Exato. isso, que a informação chega até você. Mas finalizando o caso desse paciente, ele falou assim, doutora, mas eu tava tomando remédio e continuou comendo tudo que ele comia, açúcar, doce, sedentário e tudo mais. E aí eu achava que era só tomar o remédio. Ninguém me falou que eu tinha que mudar isso. Uau. Olha isso.
E eu, uau, não, pois não é só tomar o remédio. O remédio vai te ajudar a normalizar. Agora você precisa transformar a sua vida. E precisa acontecer hoje. Ele tinha um bebê recém-nascido. E aí foi quando veio a Clara. E sabe quando você fala pra pessoa, olhando no olho dela e ela desperta, entrou no coração? É Esse é o isso. objetivo desse podcast. É É exatamente isso. trazer essa clareza, do mesmo jeito que a doutora trouxe essa clareza para o paciente dela, para que você consiga tomar boas decisões. O fato é, existe muita informação e a gente precisa trazer um pouco de conhecimento de qualidade, porque tem muita informação ruim, tem muita informação boa também, Sim. mas a gente traz isso como se fosse realmente uma missão para que os nossos pacientes, para que amigos de pacientes, amigos de amigos, enfim, para várias pessoas, elas poderem ter a clareza e a partir disso conseguir tomar boas decisões e conduzir a vida da melhor maneira. Então, Mas de vamos lá, forma né? objetiva, vamos muni-los, né, do conhecimento do que é a síndrome metabólica de forma detalhada. Então, imagina que são sinais e sintomas, tá, gente? Que são representados por alguns critérios. São 5 critérios. Então, a classificação que a gente mais gosta, aquela que é mais sensata, o que é que ela fala? Que a síndrome metabólica precisa ter um critério necessário, prioritário, associado a mais outros dois. Então, bora lá. Então, quando eu sei que eu estou adoecendo, que eu estou com a síndrome metabólica? Se você for homem e tiver uma cintura abdominal maior ou igual a 90, e se você for mulher e tiver a cintura abdominal maior ou igual a 80, esse critério é obrigatório, associado a outros dois critérios de 4 que eu vou te falar. Então, olha só para Vai. quebrar aqui Ele é o rapidinho. didático, A vai lá. cintura abdominal é o quê? É você pegar uma trena e medir passando Na pelo altura do seu umbigo. umbigo, isso. Então, se aquilo ali, se você for mulher e tiver acima de 80, sinal de Maior ou alerta. igual, isso. Se aquilo ali tiver maior ou igual do que 90, e se você for homem, sinal de alerta. A gente vai já explicar o que está por trás desses critérios, tá? Mas continue, doutora. Perfeito. Então, essa cintura abdominal aumentada, ela representa uma gordura visceral aumentada. Esse é o ponto, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar como o Márcio falou. Os próximos critérios. Triglicerídeo maior ou igual a 150. Ou se você toma remédio de colesterol triglicerídeo. HDL, se você for mulher, menor ou igual a 40. E se você for homem, menor ou igual a 50. Só para trazer também essa correlação, né? O triglicerídeo, o HDL, o LDL, tudo isso faz parte das gorduras. São as Isso. gorduras que a gente ingere, que o nosso próprio corpo também ele fabrica. E a gente sabe que essas gorduras elas têm qualidades diferentes, elas têm tamanhos diferentes. Então, o triglicerídeo ele é um tipo de gordura. O HDL é outro tipo de gordura, que é um colesterol que a gente chama de colesterol bom. O LDL é um colesterol ruim, é um colesterol vilão. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o nosso HDL esteja alto. Uhum. Se ele tiver alto, isso é bom. Claro que não tão níveis tão altos também acaba sendo ruim. Mas regra geral, quanto mais alto, melhor. Regra geral. Já o LDL, quanto mais alto, pior, porque ele é um colesterol ruim, ele é um colesterol que causa infarto, que causa aterosclerose, A que é a depender do doença que faz com que, contexto, né? exato, dependendo do contexto, Inflamatório. regra geral, né? E o triglicerídeo, ele, quando ele está muito alto, ele pode trazer inflamações, como por exemplo, inflamações no pâncreas. Então, esses triglicerídeo, HDL, isso entra no critério da síndrome metabólica, e a gente vai já explicar o que é que está por trás, né? Então, o Então, HDL, voltando para a mulher, qual que é que a gente quer? Que é o que é bom, HDL maior ou igual a 50. Então, se tiver menor ou igual a 50, tá errado. E homem, a gente quer que o HDL esteja maior ou igual a 40, é saudável. Se tiver menor ou igual a 40, para homem, tá errado. Então, é um dos critérios. Próximo critério, glicose em jejum, glicemia jejum, maior ou igual a 100, certo? Já denota o quê? Um pré-diabetes. Ou se você já toma remédio de diabetes. Já é outro critério. Tá faltando a pressão, né? Que seria se sua pressão sistólica, aquela máxima, tiver maior ou igual a 130, ou se a sua diastólica estiver maior ou igual a 85. Então, se você tiver a gordura visceral aumentada, representada pela cintura abdominal aumentada, associada a dois desses 4 critérios, triglicerídeo alterado, HDL baixo, pressão alterada e glicose alterada, você tem a síndrome metabólica. Você tem muito mais chance de ter infarto, derrame, câncer, Alzheimer. Qual que é a boa notícia? Isso pode ser reversível. Então, isso aqui não é uma sentença, entende? É um diagnóstico para que você, depois dessa informação, você consiga transformar seus hábitos, mudar a forma como você se alimenta, a forma como você se movimenta, gestão do teu sono, estresse e emoção.
Isso é a cura, basicamente, né? E Então, até que isso aconteça, pode ser que você precise de medicações específicas para te ajudar nesse processo. E aí é o que o teu médico vai conseguir te auxiliar para definir se só o estilo de vida nesse primeiro momento vai te ajudar, na verdade vai ser suficiente, ou se nesse momento, dependendo do grau de síndrome metabólica que você tem, de alterações que você tenha, você precisa de medicações específicas para te ajudar nesse processo. interessante. Agora, o legal é a gente entender o que é que está por trás desses critérios, né? Porque esses Uhum. critérios é a forma como o médico ele raciocina. O médico, o que é uma síndrome, né? Uma síndrome, como a Lari falou, é um conjunto de sinais e um conjunto de sintomas. Então, imagina que a nossa saúde é como se fosse um quebra-cabeça. O nosso organismo é como se fosse um quebra-cabeça. Então, a síndrome, eu vou pegando algumas pecinhas do quebra-cabeça. E quando eu vou juntando essas pecinhas, aquilo ali vai compor uma síndrome, e essa síndrome se relaciona a algumas disfunções do nosso corpo. O mais importante é a gente ter um entendimento do que está por trás da síndrome metabólica. E para isso a gente precisa ter um entendimento, um pouco de entendimento histórico, né? E aí a gente não tem como não falar sobre o protagonista dessa síndrome, que é a insulina. Qual que é a grande questão? A grande questão é que é o seguinte, ó, a gente tem dois tipos de diabetes. O que é diabetes, né? O diabetes é quando a pessoa tem um excesso de açúcar no sangue, certo? Então a gente tem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes do tipo 1 e existe o diabetes do tipo 2. Inclusive a palavra diabetes, né? Essa palavra ela significa sifão. Sifão. O que é um sifão? Se você for no banheiro da sua casa ou então na pia da cozinha e você olhar embaixo da pia, vai ter um cano que ele tem um formato de um S. Aquilo ali é um sifão. Ou seja, sifão é por onde passa água. E por que que lá atrás o diabetes já era conhecido há muito tempo? Por que que ganhou esse nome? Porque as pessoas que têm diabetes fazem muito xixi. Por isso que ficou o nome diabetes. E lá atrás também os médicos eles não tinham exames e tudo e eles provavam a urina. Sim, eles saboreavam a urina para poder saber o gosto da urina. E o gosto da urina de quem tinha diabetes era um gosto doce. Por isso o nome diabetes mellitus. Só a título de Gente, esse parênteses neuro é o aqui. neuro mais endócrino que eu conheço, porque eu não sabia dessa história, eu sou endócrino. Mas olha Continue. só, o interessante é que existe um outro tipo de diabetes, né? Que é o chamado diabetes insípidos, que é quando a pessoa faz muito xixi, mas a urina ela não tem gosto, porque o problema é um Sem outro problema gosto. endócrino. Por isso que o nome é diabetes insípidos, porque a urina ela não tem. Você sabia dessa história? Não sabia, Não? linda. Pois é, linda. Isso é incrível. Interessante, né? Quando sabe um pouquinho de história, a gente sabe de onde é que vem os termos. Mas enfim, o que é que eu tô querendo dizer? É que já se sabia que existia dois tipos de diabetes. Existia um diabetes em que as pessoas eram pessoas que perdiam peso, elas emagreciam, faziam muito xixi, ficavam com muita fome, e era um diabetes que acontecia em pessoas jovens, pessoas de 10 anos, 15 anos, pessoas bem jovens. E eles perceberam também que tinha um outro tipo de diabetes, que geralmente aparecia numa pessoa que tinha uma idade mais avançada, que estava mais acima do peso, sobrepeso, obeso. E essas pessoas, você notava um contraste, né? Tipo, existia o diabetes em pessoas que eram magrinhas e estavam perdendo peso, e existia diabetes em pessoas que eram gordinhas. Então, com o tempo, depois foi que foi dosado, aprenderam a dosar a insulina, e aí realmente eles começaram a ver que eram doenças diferentes. Que aquelas pessoas que estavam emagrecendo, elas não tinham insulina. E as pessoas que estavam acima do peso, e eram pessoas mais, tinham 40, 50, 60, 70 anos, elas tinham um nível de insulina muito alto. Então, olha que interessante. Eu tenho diabetes, a pessoa faz muito xixi, só que eu tenho um grupo de pessoas em que elas estavam emagrecendo e a insulina não existia. E um outro grupo em que as pessoas eram pessoas mais avançadas na idade, eram gordinhas, estavam acima do peso e a insulina estava alta. Então começa aqui o contraste entre o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Uhum. Onde que eu estou querendo trazer aqui para vocês a ideia? É o protagonista dessa síndrome que é a insulina, a síndrome metabólica. Mas o que é que tem a ver síndrome metabólica com diabetes? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não é assim? Só tudo. E traz aí um pouquinho mais de informação, que eu canso. Em relação no caso da síndrome metabólica, o diabetes associado é o tipo 2, tá, gente? Onde existe essa produção em excesso da insulina, tentando vencer a resistência.
a ação desse hormônio. Vamos voltar um pouco aqui. Qual que seria a fisiopatologia? O que é isso? Como que se desenvolve, né, a síndrome metabólica com essas alterações que a gente já comentou? Existe um acúmulo de gordura. Uma gordura que, principalmente, ela é visceral. O que é visceral? Ela está no lugar, em excesso, onde não era para estar. A nossa gordura, a gente tem um panículo adiposo. O tecido adiposo, ela fica abaixo da pele, né? E esse tecido adiposo é responsável por estocar o excesso de energia que a gente ingere e não gasta. É uma adaptação evolutiva. Precisamos de tecido adiposo para sobreviver. Quando a gente está dormindo, por exemplo, né? A gente passa horas em dormir, pessoas que fazem jejum, essas pessoas tiram a energia, o combustível, a gasolina aí do metabolismo do estoque de gordura. Primeiro do glicogênio, que está no fígado e músculo, depois do estoque de gordura. Então, precisamos desenvolver, na verdade, ter esse tecido desenvolvido. Tem doenças, inclusive, que é a lipodistrofia, que existe o quê? Não existe essa tecido adiposo, essas pessoas jovens já têm glicemia alta, colesterol alto, triglicerídeo alto, enfim. É danoso também no tecido adiposo. Mas voltando para o nosso raciocínio, o panículo adiposo pega essa energia, certo? Então, quando a energia que eu ingiro, ela é superior à capacidade do meu tecido de estocar essa energia, ela vai para onde? Lembra da física, a energia ela não se perde, ela se transforma, não é isso? Se eu não consigo estocar aqui no meu tecido adiposo, vai para onde essa energia? Vai para os meus órgãos, para as minhas vísceras. Então, essa gordura, essa energia se armazena em forma de gordura no fígado, no pâncreas, no coração, em outros órgãos. E essa gordura que está fora do lugar, ela é ectópica que a gente fala. Fora do lugar, ela é extremamente inflamatória, porque ela está no lugar onde ela não foi criada para estar. E essa inflamação, ela é de baixo grau, ela não é inflamação de uma pneumonia, por exemplo, de covid, de uma gripe, né? Que é aquela inflamação aguda que derruba a gente, né, do dia para a noite. Não, ela é leve, ela é silenciosa. Ela vai aos pouquinhos ali inflamando o corpo e causando alterações morfológicas nas nossas artérias. A aterosclerose, entupindo as artérias do coração, do cérebro, e pouco a pouco vamos adoecendo sem perceber. E esse adoecimento vai se reverberando de forma clínica o quê? Subindo a glicose, subindo o triglicerídeo, subindo a pressão, entende? É como se fosse uma defesa do corpo. Tá inflamando. Essa inflamação, a pessoa não mudou o estilo de vida, porque ou ela não foi orientada ou ela não tá nem aí. E aí ela não mudou, a agressão continua e o corpo devolve como? Aumentando gordura visceral, aumentando a inflamação, no entendimento de, caramba, essa pessoa precisa olhar para mim. O corpo gritando, pedindo ajuda, entende? E aí os marcos desse pedir ajuda é isso, né? Glicemia alterada, pressão começa a subir, colesterol alterado, glicemia alterado. E tudo está É isso? relacionado com a insulina porque ele acaba sendo o maestro de tudo isso. Porque Uhum. assim, como eu falei lá no início, o cérebro e os hormônios é quem realmente toca todo o mecanismo do nosso Orquestra. corpo, traz toda essa orquestra. A Lari estava falando aqui de gordura, né? O que é gordura? Gordura é um estoque de energia. Então, entenda o seguinte, todas as vezes que a gente está se alimentando, o meu corpo ele precisa gerenciar essa energia. O metabolismo, ele é o quê? Ele é o conjunto de reações que existe no nosso corpo, é a nossa capacidade de pegar a energia da comida e fazer o meu corpo funcionar. Isso aqui é uma máquina, ela precisa de energia. Ó, tudo aqui é máquina. Tipo, o microfone é uma máquina, ele precisa da energia. A câmera que está me filmando é uma máquina, ela precisa de energia, tá com a bateria ali funcionando. Se não tiver energia, para de funcionar. Do mesmo jeito, a minha máquina, que é o meu corpo. Só que o que é a minha energia? A minha energia ela vem dos alimentos. Agora olha que interessante, quando eu ingiro o alimento, os alimentos, a gente vai já falar da qualidade dos alimentos, mas os alimentos, quando eles entram no meu corpo e eles começam a aumentar a quantidade de glicose, a minha glicose começa a subir, porque a glicose é energia. A glicose ela vem do carboidrato, ou seja, do açúcar. Então a glicose, que é energia, que é essa energia que o meu corpo tanto precisa, o meu corpo ele precisa gerenciar isso. Ele pega essa minha glicose e ele guarda essa glicose para quando eu precisar usar ela. Ele guarda no fígado e ele guarda também nos músculos em forma de uma moléculazinha chamada de glicogênio. Então o glicogênio ele é como se fosse várias glicosezinhas juntas, unidas. É uma forma de guardar essa glicose. Existe uma outra forma de guardar essa glicose que é na gordura. Então, o excesso de energia, o meu corpo ele não é bobo, ele não vai perder essa energia.
ele vai pegar essa energia e vai guardar. Guardei em glicogênio. Chegou no limite, já não tem mais como guardar glicogênio, agora o meu corpo pega e começa a transformar em gordura. E começa a guardar essa energia em forma de gordura. Só que olha que interessante. O meu depósito de gordura, como a Lari estava falando, ele tem um tamanho. Se ele encheu, imagina que eu tenho um depósito. É um depósito, que encheu. Um tanque. Imagina que esse tanque encheu. Se esse tanque encheu, o meu corpo ele não é bobo, ele não vai jogar essa energia fora. Então ele entra, ele dá um jeitinho. Qual é o jeitinho que o meu corpo dá? Ele começa agora a estocar em outro tipo de gordura, que é uma gordura visceral. Então todas as vezes que eu começo a ter gordura visceral é porque o meu estoque de gordura natural, aquele panículozinho da barriga, aquele panículozinho adiposo, já encheu. Já encheu. Só que essa gordura visceral, ela é extremamente tóxica. Ela começa a gerar um monte de coisas ruins. Aí olha só, conectando com o que a Lari falou lá no início. Lembra da gordurinha no fígado? O que a gordurinha no fígado está contando pra gente? Que já é a gordurinha visceral. Ou seja, aquela pessoa, ela já estocou a gordura, já ultrapassou o limite e agora o meu corpo está começando a estocar nos órgãos. E está começando a gerar todo aquele processo que a Lari falou de inflamação, que é uma coisa ruim. Só que existe algo além, que é o seguinte. Quem que faz tudo isso? Ou seja, pegar a glicose e se transformar em glicogênio, pegar e transformar em gordura. Existe alguém mandando, existe um gerente. Esse gerente é a insulina. Por isso que a insulina é tão importante. Se eu tenho falta de insulina, diabetes do tipo 1. Se eu começo a ter uma resistência à insulina, ou seja, é como se o meu corpo ele começasse a ficar resistente. O meu corpo ele produz, vamos supor que o meu corpo produz 2 moléculas de insulina, tá? Só fazendo aqui uma analogia. Aí essas 2 moléculas vai lá e dá conta do recado. Essas 2 moléculazinhas pega a glicose, acabou de se alimentar, pega a glicose, transforma em glicogênio no fígado, transforma em glicogênio no músculo. Sobrou glicose, vamos transformar em gordura. Pega essa glicose e joga para dentro da célula, porque eu quero que a célula use essa energia. Tá sobrando? Gordura. Então a insulina é quem tá fazendo esse gerenciamento. É o administrador da energia que vai chegando. Ótimo. Anota isso. A insulina é igual a administrador da energia. Vamos fazer uma analogia aqui. É como se, por exemplo, a gente tivesse um supermercado, um mercantil, e chegasse os fornecedores. O fornecedor chega com várias caixas de batata, de cenoura, e eu preciso pegar aquilo ali e colocar no hortifruti para poder os clientes comprarem. Quem manda fazer isso, coloca no hortifruti. Encheu o hortifruti, então coloca no depósito para amanhã a gente expor. Quem dá essa ordem é a insulina. Só que o que acontece? Quando a gente começa a ter a gordura visceral, essa gordura que vai para o fígado, essa gordura que fica entre as vísceras, que é uma gordura inflamatória, que o meu corpo ele já encheu o tanquezinho lá do subcutâneo, já não tem mais onde jogar a gordura, agora estou dando um jeitinho e estou jogando nas vísceras. O problema é que o meu corpo começa a ficar resistente à insulina. Lembra, 2 moléculazinhas de insulina era suficiente para dar as ordens. Só que agora, como está chegando muita energia, e agora eu estou tendo gordura no fígado, e agora eu estou tendo gordura nos órgãos, o meu corpo não consegue mais responder à insulina. É como se o funcionário que era responsável por pegar as coisas do fornecedor e colocar no hortifruti, colocar no depósito, ele começasse a fazer o vídeo de mercador. Ele não está mais escutando o gerente. Ele pediu demissão, burnout. Aí agora o gerente tem que gritar mais alto. Então 2 moléculas de insulina agora sobe para 4. Isso. Aí depois sobe para 6. Vai produzindo mais. Aí lembra que eu falei que tinha 2 tipos de diabetes? Tinha um que não tinha insulina e tinha um que tinha insulina demais? Pois é a hiperinsulinemia. Isso. Se eu começo a ter gordura no fígado, se eu começo a ficar acima do peso, sobrepeso, eu começo a fazer com que eu tenha resistência à minha insulina. Isso. O meu corpo ele começa a entrar no estado de hiperinsulinemia, muita insulina. E ter muita insulina, isso por si só já é totalmente prejudicial para o nosso corpo. E chega um ponto que o corpo não responde mais, as células periféricas do corpo não respondem mais à produção em excesso da insulina. Mesmo que o pâncreas mande subir essa insulina, ela não é mais ativa. Por quê? As nossas células, não entra mais glicose aqui. Qual que é o problema disso? A glicose no sangue aumenta. E aí vem o diabetes. E aí começa o diabetes Bingo! Tipo 10. Aí chega o fruto amargo do diabetes. Mas entenda que o processo começou lá atrás. Ou seja, o que é que a gente aprende na faculdade? A gente aprende na faculdade, tipo assim, ó. Imagina que a síndrome metabólica, né? O excesso de insulina,
a resistência à insulina, tudo isso vai gerar síndrome metabólica, tá? Então imagina que é como se fosse uma linha de ônibus e a pessoa entra no ônibus e esse ônibus ele tem um destino final. Esse destino final é diabetes do tipo 2, que é isso que a Lari estava falando. Chega num ponto em que a glicose agora está no meu sangue e eu fiquei diabético. Então, essa pessoa, quando ela entra no ônibus, o que a gente aprendeu na faculdade foi a medicar somente quando a pessoa chegasse ou no destino antes, penúltimo, que seria o pré-diabetes, ou no destino final, diabetes. Mas eu consigo, através de exames, através do entendimento, saber que a pessoa já pegou essa linha de ônibus. Então, é óbvio que faz muito mais sentido a pessoa começar a tratar essa síndrome quando ela entrou no ônibus. Se eu perceber que ela está dentro do ônibus e eu não fizer nada, ela vai para o destino final, pré-diabetes, diabetes. Então eu tenho que ter medidas para tirar essa pessoa do ônibus. Não é Qual que assim? é o objetivo? É tirar você da linha. Que Exato. você saia dessa linha de ônibus, que o destino é o diabetes tipo 2, mas não só ele, cânceres, porque insulina alta está associado também a câncer. Está associado também a Alzheimer. A gente sabe, tem vários estudos aí trazendo a ideia do Alzheimer ser um diabetes tipo 3, que seria um diabetes no cérebro. Existe uma resistência a nível cerebral à insulina, que isso vai gerar o quê? Depósitos de beta-amiloides, todo o processo aí do Alzheimer. Então, sim, o Alzheimer, na maioria dos casos, pode ser uma condição reversível, né? O Alzheimer genético é 5, 10%, é muito baixo. Todos os outros casos, gente, é pelo estilo de vida. E vamos aprofundar agora quais seriam os fatores de risco para essa síndrome metabólica, né? E o próprio Alzheimer, diabetes tipo 2 e tudo mais. A gente tem principalmente aí 4 pilares que a gente trabalha, inclusive, nos nossos consultórios, né? No nosso protocolo de tratamento, que não tem como um dissociado do outro. A alimentação moderna adoeceu as pessoas. Você pode reparar, de 1970 para cá, o ganho de peso, né? A gente vê mais frequentemente pessoas com sobrepeso e obesidade na rua. Antes não era comum, era raro, não é isso? Porque acontecia à medida esse aumento desses casos com a industrialização, com a produção em massa de alimentos processados, alimentos industrializados, onde existe muito carboidrato, Muito muito açúcar. refinamento, muito açúcar. Então, são alimentos, os processados industrializados, que ativam essa inflamação crônica, gera essa gordura visceral, a inflamação crônica e resistência à insulina. Então, é sim a alimentação moderna distante do que fomos criados para comer, que é comida de verdade, né? Vegetais, carnes, ovos, frutas. Essa alimentação industrializada adoeceu as pessoas e levou a essa gordura visceral, inflamação crônica e resistência à insulina. E todos os frutos amargos que a gente já comentou aqui. Então, qual que seria o passo? Né? A gente precisa dar alguns passos para trás e voltar às origens. É literalmente uma volta ao ciclo original. Diminuir drasticamente o consumo de açúcares e alimentos processados e priorizar, gente, é sobre priorizar a comida de verdade, não é sobre eliminar de uma vez por todas. Porque se a gente vive no mundo moderno, onde os processados têm a sua, como é que eu posso falar? E a sua funcionalidade, por exemplo, nas enchentes, né, do Rio Grande do Sul, foi extremamente importante ter alimentos enlatados, alimentos que não estragam, para levar para aquela população e salvar aquelas pessoas, que elas conseguissem comer. Porque em catástrofes é muito importante, até porque começou a subir industrialização na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então tem um contexto onde esses alimentos, eles salvam vidas realmente. Sendo que quando a gente foca a nossa alimentação só nesse tipo de alimento, a gente adoece, que é o que a gente vê acontecendo, né? Devido ao excesso de açúcar. Devido ao excesso, o problema é sempre o excesso de açúcares, de refinados e esses industrializados também tem disruptores endócrinos, aqui é outro ponto, a gente pode falar em outro podcast sobre isso. O buraco é bem mais embaixo. Mas vocês conseguiram pegar como faz tudo faz sentido? Todos os elos da corrente eles vão se fechando? Por que que ela está falando que o grande vilão é o açúcar? Porque se eu ingiro muito açúcar, depois que a gente aprendeu a refinar açúcar, depois que a gente aprendeu a fazer o açúcar do açucareiro e que existe açúcar em absolutamente tudo que é industrializado, Legal trazer açúcar como também as farinhas, né? Para eles não é açúcar, não é só açúcar de mesa. Açúcares é o sinônimo de carboidrato, exato, basicamente. exato. A Traz gente esse olhar daqui a também, pouquinho né? eu falo sobre o que é o carboidrato, lipídio e proteína. Mas o que que acontece? O excesso de açúcar é quem estimula a minha insulina. Então, eu ingeri açúcar. O que que a minha insulina faz?
Chegou açúcar no meu sangue. A insulina diz, opa, açúcar, vira glicogênio no fígado, vira glicogênio no músculo, entra na célula, sobrou Gordura. gordura. Então eu estou começando a acumular gordura. Quanto mais açúcar eu como, mais gordura eu acumulo. Ah, então quer dizer que o que faz eu engordar é o carboidrato? É o carboidrato. Pois é. Exato. O que faz a pessoa O engordar excesso do carboidrato é o durante muitos açúcar, o anos. excesso de carboidrato durante muitos anos. Isso. Então, se você quer realmente começar a perder peso, uma das primeiras chaves que tem que virar é, tipo, você precisa retirar o carboidrato da sua alimentação, diminuir a quantidade de carboidrato da sua alimentação. Isso aí é papo para outro podcast, né? É. Mas vamos lá. Se eu tenho Alimento. muito açúcar, muita insulina, estoca gordura. Passou do ponto, a gordura agora não tem mais onde colocar, já estou acima do peso, já começa a colocar nas vísceras. Começou a colocar nas vísceras, agora o meu corpo não consegue mais responder à insulina. Lembra? 2 moléculas de insulina, aquele exemplo bem simples, não está mais servindo. Os 2 gerentes lá já não conseguem, agora tem que ser 4, depois tem que ser 6. E eu começo a entrar no estado de muita insulina. E esse estado aqui já foi descrito, sabe quando? Na década de 80, o primeiro médico que abriu os olhos para a população de que existia uma nova síndrome, que existia um novo estado de metabolismo quebrado, que trazia um monte de prejuízo, foi um médico chamado Gerald Haven. Foi lá na década de 80 que ele trouxe essa síndrome. Inclusive, esses critérios da síndrome, ele foi o primeiro que trouxe. Então, ele mostrou pra gente que o estado de hiperinsulinemia, ou seja, muita insulina no sangue, é aquela linha de ônibus. Você entrou na linha de ônibus. Tem gordura no fígado? Parabéns, você acabou de entrar na linha de ônibus. Ah, Márcio, mas é gordurinha leve. Você está dentro da linha de ônibus. Você quer continuar nessa linha de ônibus ou você quer sair? Sabe qual que é o grande problema? É que a gente está falando de doenças que levam décadas para poder acontecer. É como se fosse uma árvore. É uma árvore que eu planto essa árvore demora décadas para crescer, demora décadas para gerar frutos. Só que a árvore está ali, a árvore está crescendo e o fruto é amargo. Qual que é o fruto, Márcio? Alzheimer, infarto, AVC, câncer. Para vocês terem noção, até o diabetes 2 se instalar são 10 anos de agressão ao teu pâncreas, ao teu corpo. É muito tempo. É O diabetes muito tempo tipo de 2, negligência. só para lembrar, é o último ponto da linha. Aí, olha só que interessante. Foi que a gente aprendeu na faculdade. Nós somos médicos, tá, gente? Foi que a gente aprendeu na faculdade. Que quando a pessoa tá lá nessa síndrome, eu só vou começar a usar a medicação quando ela tiver ou na penúltima parada de ônibus, que é o pré-diabetes, ou na última parada de ônibus. E aí eu começo a usar a medicação. Então, assim, ó, tenho muita insulina. Isso já é ruim pro meu corpo já tá inflamado. Chega num ponto em que essa muita insulina já não está dando conta, então começa a aparecer açúcar no sangue. Lembra que não era para ter açúcar no sangue? O açúcar era para virar glicogênio no fígado, no músculo, ou virar gordura ou entrar na célula. Se tem glicose no sangue, isso é algo que já me mostra que, mesmo eu tendo muita insulina, eu não estou conseguindo dar conta. Eu já estou começando a ter um pré-diabetes ou diabetes. É por isso que um dos critérios da síndrome é a glicemia de jejum acima de 100. Tá vendo as coisas acontecerem? Para vocês terem noção, quer concluir? Quero concluir. Posso, meu amor? Pode. Tá Aí o vendo que que como eu tô acontece? educada? Isso não acontecia antes. Além dessa insulina alta, tá fazendo com que eu comece a ter todo esse processo inflamatório, essa insulina alta quebra o meu metabolismo. Então ela faz com que o meu corpo comece a produzir muito triglicerídeo. Lembra? Outro critério da síndrome, o triglicerídeo acima de 150. Faz com que o meu HDL, que é o meu colesterol que é para ser bom, ele começa a cair. Lembra? Quem tem colesterol menor do que 40 nos homens ou menor do que 50 nas mulheres, outro critério para síndrome. E chega num ponto em que eu vou ter glicose no sangue. Glicemia acima de 100 é o outro critério. Tem mais um critério, né, baby? Pressão arterial. O que a insulina faz? A insulina vai lá no meu rim e ela estimula retenção de água e de sal. Adivinha? Minha pressão sobe. Aí o que a medicina tradicional, a medicina que a gente aprendeu, foi que ela nos ensinou que quando eu tivesse no pré-diabetes ou diabetes, eu começasse a medicar. Então, começa a medicar. A pressão subiu, então eu dou remédio para baixar a pressão. A glicose subiu no sangue, então eu dou remédio para baixar a glicose. Mas olha só, a causa é o excesso de açúcar. Não adianta eu ficar só dando medicação para tirar os critérios da síndrome. Eu estou tratando critérios, eu estou tratando sintomas. Eu estou tratando sinais e sintomas de uma síndrome. Eu não estou tirando a árvore pela raiz. É como se a árvore tivesse crescido, começou a gerar frutos.
glicemia no sangue, virei diabético. Então dá remédio para diabetes, tira o fruto, arranca o fruto, deixa a árvore sem fruto. Mas a árvore tá lá. E a árvore por si só, ela já vai fazendo com que o meu corpo não seja um corpo saudável. Ou seja, a minha expectativa de vida não vai ser alta. Você quer chegar nos 100, nos 110, com saúde? Sinto muito. Tendo síndrome metabólica, a chance disso acontecer é muito Muito baixa. baixo. E Então, o aí, ideal é o quê? É a gente arrancar o mal pela raiz. É a gente tratar a síndrome. O que foi que causou a síndrome? O que foi que a excesso doutora de falou? açúcar. Excesso de açúcar. A gente não se preocupa com isso, mas a gente está preocupado com colesterol no sangue, né? Pois é. E ver se toma ou não remédio de colesterol, né? Então, assim, alimento é um dos principais fatores que vai levar à síndrome. O sedentarismo é outro importantíssimo, porque soma na questão da resistência à insulina e inflamação do corpo. Fomos feitos para o movimento, gente. Acabou a história. Não tem essa história de não quero, não gosto, sinto dor. Tá, então você vai colher os frutos ruins de ser sedentário. Você vai adoecer, porque o nosso corpo ele precisa do movimento para que hormônios sejam formados, para que reduza esse grau de inflamação crônica, para que você tenha vitalidade, energia. Tem certos hormônios que só são produzidos quando você treina. Precisa treinar não só aeróbico, força também, a musculação. Músculo é igual ao cérebro. Então, se você quer reduzir sua chance de ter Alzheimer, você tem que treinar força. Tem que fazer musculação. Quando você treina musculação, você produz como se fosse um adubo do cérebro, né? Que é o BDNF, é um dos. Tem várias outras citocinas que são produzidas a nível muscular quando você treina, que tem impacto cerebral. De produzir mais neurônios, de reforçar a conexão neuronal, de trazer saúde cerebral, de ativar o metabolismo cerebral. E o que é legal a nível de vida. Você ser uma pessoa entusiasmada, enérgica, feliz. Porque a gente vê por aí zumbis, né? Qual que seria a expressão da síndrome metabólica na vida? Zumbis. Pessoas que sobrevivem, que não têm desejo, o olho não brilha, sabe? São pessoas apáticas, que são mais reativas do que ativas diante da vida. E o que eu quero que vocês tenham esse olhar? A gente está falando de doença, né? De mecanismos de doença, isso pode parecer chato e tal, e até assustador, mas eu quero que você não foque nisso. Aqui é informação para você ter mais clareza do caminho que você está seguindo. Mas foca no que você quer viver. Então, se você vive uma vida com resultados frustros, com pouco resultado na sua saúde, no seu casamento, relacionamento, trabalho, pensa, o que é que eu estou fazendo de errado com o meu corpo que ele não está me entregando energia? Vitalidade, essa vontade, planejar, sonhar. Quantos pacientes chegam no meu consultório com os ombros caídos, sem energia? Doutora, eu tô cansada, exausta. Uma paciente ontem O que é que faz a pessoa ficar achou só cansado e exausto? metabolismo energético Metabolismo ruim. energético ruim. Isso. A minha célula, o meu cérebro precisa de Isso aqui é energia. a Se esse matrix, metabolismo está né? quebrado, eu vou ficar com falta de energia, eu vou ficar triste, eu vou ficar ansioso. Existe associação entre o metabolismo estar quebrado, a síndrome metabólica, ou seja, o meu metabolismo está todo disfuncional, a insulina está alta, e eu começar a ter problemas emocionais. Eu Sim. começar a ter sensação de falta de energia no corpo. E aí, pelo fato de eu estar triste, pelo fato de eu estar ansioso, eu vou começar a comer mais. Por quê? Porque o alimento é a única fonte de prazer, entre aspas. É o momentinho da felicidade, é o açúcarzinho no sangue, é o momentozinho do êxtase. Só que isso colabora mais ainda para eu ganhar um pouquinho mais de peso, e ganhando mais peso, meu metabolismo fica mais quebrado. Percebe que a É linha um do ciclo ônibus ela vai se vicioso, né? retroalimentando? É como se você começasse a entrar no looping de ter dificuldade de sair dessa linha do ônibus. Por isso você precisa de ajuda. Sim. E assim, o que é interessante também, quando a gente vai envelhecendo, a produção hormonal vai diminuindo também, pensando nas mulheres aqui. Então, ontem eu atendi uma paciente na menopausa, 45 anos, né, na perimenopausa, na verdade, e ela falou pra mim, doutora, eu não tenho mais vontade de viver. Os filhos Uau. criados, 45 anos, metade da vida. Entende? Não é só a questão da redução dos hormônios ovarianos, mas o estilo de vida dela. Por muitos anos olhando só pra fora sem cuidar do corpo. É isso que eu falo do fruto amargo. 45 anos é uma criança, gente. Tá me entendendo? Então, quantas pessoas passam por isso e acham que a vida é assim, difícil? Tudo é muito difícil, as pessoas são ruins, todo mundo quer prejudicar você. Não. De repente é o seu metabolismo que está quebrado e você não consegue ter uma saúde emocional, porque saúde mental, emocional depende da saúde física. O corpo é sempre a base para qualquer coisa que você queira construir. Seu propósito, seu império, seu patrimônio, sua família, o corpo é a base. Não Não é assim? existe um cérebro forte no corpo fraco, né? Não Aquela existe. frase. Não existe. E assim,
conectando isso já falamos de sedentarismo, já falamos de alimento processado, e agora vamos falar do estresse crônico, né? Que é um dos fatores agressores também dentro desse contexto de inflamação crônica de baixo grau, que vai levar a síndrome metabólica. E junto com isso, o quê? Genética. Sendo que a genética, diferentemente do que as pessoas acham, ela não determina, gente. Não determina. Esqueçam essa história de falar pra vocês, meu diabetes é genético. Não, calma. Tem o diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, que a gente sabe que tem uma predisposição genética também, que é uma produção de anticorpos contra as células que produzem insulina no pâncreas, e é que esse diabetes que é mais comum em crianças e adolescentes. Estamos falando de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 tem a ver com hábitos, com estilo de vida. A genética vale aí por menos de 20%. Imagina que você recebeu de herança aí dos seus pais, né, dos seus antecedentes, antepassados, um código genético em forma de uma arma. Pensa que é uma arma. Sendo que essa arma, ela não está gatilhada. Imagina que a arma é a genética. O gatilho para dar o tiro é o que você come, o que você bebe, seus relacionamentos, a gestão do seu sono. Tudo isso, a forma como você cuida do teu corpo é o que vai gatilhar essa arma e vai fazer ela disparar ou não. Tem pessoas que têm genética para diabetes, para cânceres, e essa arma fica ali silenciosa. São genes que não são ativados. O que é ativa? Estilo de vida que é a epigenética. Grava esse termo. Epigenética é como se fosse o ativador. Eu ligo a luz, eu ativo a arma, eu ativo o mecanismo do adoecimento. E o que é mais legal, você pode desativar. Se ativou, você pode desativar. A gente consegue reverter uma vez desativado, entende? Quantos casos de pacientes com diabetes tipo 2 que a gente consegue mudar lifestyle, ajustar a alimentação para low carb, começa a treinar, gerenciar melhor o sono, qualidade do sono, aprofunda o sono, suplementação, muda, né, o sentido de vida, a parte mental é importantíssima também, porque senão nada faz sentido, você tem que ter um senso de propósito. É importante, né, que um homem ou mulher tenha um propósito acima do que ele mesmo, para que ele consiga fazer as mudanças necessárias e consiga viver o estado do desconforto que vai levar à vida, porque é o desconforto que leva à vida, gente. A gente nasce um desconforto, né? O que é um parto? O bebê nasce chorando, é o desconforto e traz a vida. Quando você está indo por um caminho de muito conforto, muito prazer, você está adoecendo. Você está sendo enganado por você mesmo, né? Pelo sistema. Qual que é o ponto aqui que eu quero trazer para você? É possível reverter diabetes, sim, é possível reverter colesterol alterado, triglicerídeo alterado, hipertensão, com foco na reversão desses 4 pilares: alimento, movimento, sono, gestão de estresse e emoções. Quantos pacientes entram com 3, 4 remédios? Insulina, aconteceu agora. Paciente com 10, 15 anos de uso de insulina, gente. O paciente tinha 50 e poucos anos, tá? E a gente começou a tratar, mudar a alimentação. Eu tirei a insulina dela de 10, 15 anos em um mês e meio de tratamento. Olha isso. Olha como o buraco é muito mais embaixo. Eu me formei em 2012, a Lari se formou em 2013. E eu aprendi esse tempo todo que o diabetes do tipo 2 era irreversível. Verdade. Eu vim ter essa informação, eu que sou médico. É uma doença progressiva, né? A gente aprende assim na endócrino. Exato. É uma doença progressiva e incurável. Você aprendeu na endócrino isso, né? É o que tá no livro. Pois é. Só que quando a gente vai cavar, quando a gente vai cavucar, ou seja, se eu me contentar apenas com o que eu aprendi na faculdade, com o que eu aprendi na residência, isso é uma coisa, isso é uma qualidade de médico. Mas se eu for cavucar e ver o que é que tá por trás, você começa a enxergar um outro mundo. Então você começa a perceber que sim, é possível reverter um diabetes mellitus do tipo 2. É possível reverter um pré-diabetes, é possível você fazer com que toda essa síndrome metabólica, ela reverta. Só que para isso a gente precisa arrancar a árvore. Por que a gente aprendeu que o diabetes tipo 2 ele era irreversível? Porque a gente não arrancava as raízes. Os hábitos continuavam igual. Aí tá certo. A gente aprendeu a prescrever remédio. Tá com pressão alta? Medicação. Tá com colesterol alterado? Estatina. E tudo bem, isso reduz mortalidade, tá tudo bem. Só que tem mais uma informação que por algum motivo não chegou pra gente. Qual que é essa informação? Que é a mudança do estilo de vida, que você entender toda essa síndrome, saber o que foi que causou o problema e eu tirar a causa do problema, eu reverto, eu tiro medicação do paciente, eu faço a saúde do paciente ficar melhor e eu começo a desprescrever. É isso. Ao invés de ter 10, 12 remédios,
ao invés do salário ser todo para remédio, eu começo a tirar aquilo e o salário começa a ir para academia, o salário começa a ir para Pra comidas hortifruti. de verdade. Pois Pra é, suplementação, que é legal, que é a cereja do bolo, é só a cereja, né? Às vezes as pessoas endeusam suplementação como sendo, nossa, meu Deus, é bala de prata. Bala de prata é o que você faz com o seu corpo. É o que você coloca no seu prato. Isso que tem o poder de curar você ou não, de adoecer você. e Não você é falou isso? de um fator de risco aqui que eu achei bem interessante, que é a privação de sono. Sim. A pessoa, quanto mais ela está ganhando peso, né, todo naquele processo de excesso de energia, então eu posso inclusive falar que a síndrome metabólica é uma intoxicação de energia. É como se fosse uma síndrome que surgiu por eu ter muita energia. Olha que doideira, Mas olha que tipo, loucura, você não consegue usar a energia, ela tá estocada, tá presa exato. dentro da célula do adipócito, da célula de gordura, por conta da inflamação crônica. Explica melhor isso aí. Olha que legal, né? As pessoas pensam, é, uma pessoa que tem obesidade, ela tem energia acumulada. Sendo que essa energia ela não consegue ser quebrada. Por quê? Eu tô direto com essa insulina alta. Lembra da hiperinsulinemia? Insulina alta, a informação que a insulina, uma das informações que ela passa para o corpo é estoca gordura, armazena gordura. Não deixa queimar gordura, não deixa queimar gordura. Entende? Essa é a informação. Então, por que que a low carb, já depois a gente vai aprofundar sobre isso, para quem tem síndrome metabólica e obesidade, para quem tem dificuldade de metabolizar açúcar, é a melhor dieta, alimentação. Porque eu vou ingerir menos carboidratos, é uma dieta baixa em carboidratos, rica em proteínas e boas gorduras, gorduras naturais dos alimentos. Essa proteína e gordura, ela não vai ativar a minha insulina. Vai tender a manter níveis baixos de insulina e a insulina caindo, eu consigo queimar a minha gordura. Entende? Meu estoque de gordura só vai ser utilizado como energia com essa insulina baixa. É por isso que o jejum é importante, doutora? Sim, bingo! Então, para início metabólico, uma dieta baixa em carboidratos associada a um jejum intermitente é o melhor tratamento. Obviamente, com estratégia. Imagina que o jejum são doses, como se fosse um medicamento mesmo. E a gente vai treinando o corpo com microdoses cada vez mais expansivas para treinar o teu corpo a utilizar a tua gordura estocada como fonte de energia. E não, você não morre no jejum. O jejum mais longo foi de quase mais de um ano, né? Do 300 Angus e um pouco. Barbieri, Exato. com acompanhamento médico, obviamente, é um cara que tinha cento e poucos quilos. E aí ele conseguiu um ano em jejum. Olha isso, com acompanhamento médico, fazendo exame, suplementando, precisa suplementar, porque ele tinha estoque de gordura. Mas não faça esse caso, gente. Tá proibido, tá? Um Eu ano. gosto de analogia. Tem jejuns mais prolongados, mas não de um ano. Interessante a analogia. Tipo, tem uma analogia que eu acho bem interessante, que o Souto, ele traz essa analogia, mas não, ele mesmo fala que essa analogia não é dele, né? Ele mesmo diz, ele mesmo dá os créditos que é de um americano. Mas ele faz a analogia de um carro, aqueles carro caminhão-tanque. Sim. Então, o que é a gasolina? É energia. E o caminhão-tanque, ele tem, sei lá, quantos 1.000 litros de gasolina ali no tanque que ele está levando para um posto de gasolina para poder fornecer, né, para o cliente. Então imagina que aquele caminhãozinho tem um tanque que ele usa, que deve ter o quê? 50 litros, mas tem um caminhãozão gigante, tem um tanquezão gigante que armazena, sei lá, 30.000 litros de gasolina. Uhum. Esse carro, ele precisa parar no posto de gasolina para poder encher o tanque. Não é uma contradição? Ele tem um estoque de 30.000 litros de gasolina atrás, mas ele não consegue Não usar. consegue É a usar. mesma coisa do obeso. O obeso, pelo fato de ter muita insulina, tá no estado de muita insulina, ele não consegue utilizar a energia que está ali E olha que, disponível. pegando a informação dele, e sim, pessoas que têm obesidade, elas podem comer muito pouco e mesmo assim continuar engordando. Quando isso que ele falou. Insulina alta, tudo que entra vai sendo estocado como energia. Então quer dizer que Porque aquela a frase, eu não qualidade. posso culpar o paciente, aquela frase, doutora, mas eu como tão pouco e mesmo assim estou É engordando. verdade, tá, gente? Sendo qual que é o ponto? Às vezes é um pouco com qualidade ruim. Essa qualidade rica em carboidrato, né, em processados, ativa a insulina mais ainda e impede que ele consiga queimar a própria gordura dele. Consegue ter a percepção, gente, que o É muito grande mais problema é o complexo. gerente, que é a insulina. E Isso. a qualidade da alimentação, ela tem o potencial de estimular muito ou pouco a insulina. Por isso que, se eu estou comendo um alimento que ele estimula pouco a minha insulina, eu começo a favorecer com que essa insulina fique baixa. E se ela fica baixa, eu consigo favorecer a quebra de gordura. Deu para pegar a É isso chave? mesmo. Agora, uma polêmica aqui. Magros, pessoas magras, podem ter síndrome metabólica, doutor Márcio? Olha só, isso é importante. A Lari falou sobre genética. Existe uma predisposição genética. Qual que é a grande chave da questão? Eu falei que a grande chave é se aquele meu depósito de gordura ele transbordou, eu começo a botar gordura agora nos órgãos.
Só que qual que é o tamanho do meu depósito? Eu posso ter um depósitozinho pequenininho, eu posso ter um depósito gigante do tamanho do armazém da Amazon, por exemplo. E quem que determina isso? Genética. Então, se geneticamente o meu panículo adiposo ele é pequeno, se eu aumentei aquele panículo adiposo e passou do limite, mesmo magrinho, adivinha, eu começo a estocar gordura nos órgãos e eu já estou na síndrome metabólica. Eu já começo a ter um estado de aumentar a insulina, eu já começo a entrar naquela linha do ônibus, naquela linha, naquela árvore que vai gerar frutos amargos. Então, sim, uma pessoa magra, ela pode ter todo esse processo aqui, porque o X da questão é gordura visceral. O X da questão é hiperinsulinemia. Só para deixar aqui um contexto, eu tenho essa genética. Eu sou magrinho, eu É isso que peso eu ia falar. 66 quilos e eu tenho uma predisposição muito alta para ter diabetes, para ter síndrome metabólica. O meu pai já teve pré-diabetes, conseguiu reverter. A minha mãe tem pré-diabetes. A minha irmã teve diabetes gestacional. O meu irmão já chegou a ter um pezinho no pré-diabetes, também conseguiu reverter. Ou seja, se eu não tomar cuidado, rapidinho, ó, eu já começo a entrar nessa linha de ônibus. Por isso que uma das coisas que eu e a Lari faz em relação ao nosso estilo de vida é movimento e também o estilo de alimentação. A gente segue uma linha low carb, que aí é papo para outros capítulos. Sim. E assim, como base, né? Eu falei pra vocês, as exceções são exceções. Exceções não determinam sua saúde. A regra do dia a dia, sim. Então é muito legal ter esse olhar, né? Ainda de fator de risco, a gente começou a falar de sono, que é algo bem importante, Sim. só para pincelar aqui, que é assim, ó, gente, o sono de má qualidade, né? Quando eu tô acima do peso, né? Tudo tem relação com sobrepeso e obesidade, eu começo a acumular gordura em vários locais, inclusive aqui na faringe. E isso faz com que a minha via aérea ela comece a ficar curtinha, fininha. Quando eu vou dormir, aumenta muito a chance de a pessoa roncar. E se a pessoa ronca, isso é um sinal de que ela tem a possibilidade de ter uma doença chamada apneia do sono. Ou seja, ela não respira direito durante o sono. É como se a pessoa ela estivesse tentando respirar na madrugada e não consegue. Ou seja, se eu não consigo algo essencial, que é o oxigênio, o meu corpo começa a ficar estressado. É a mesma coisa da pessoa tampar o nariz e tentar dormir com o nariz tampado. Vai chegar um momento em que o corpo vai estar ali estressado. Vai ter uma fogueira de inflamação aqui tentando fazer a pessoa respirar. Só que essa fogueira de inflamação faz com que a minha qualidade do sono seja ruim, ou seja, eu não consigo descansar. Então, acorda ao longo do dia, eu começo a ficar sem energia, fadigado. E quanto mais sem energia, mais fadigado, mais triste, mais ansioso, mais alimento processado eu vou comer. Eu vou comer uma barra de chocolate porque eu tô estressado, tô fadigado. Eu vou comer um chilito, um fandangos, porque é o meu momentinho de alegria. Então você percebe que o ciclo ele vai se retroalimentando. Ou seja, quando você entra naquele ônibus, é difícil você sair sem ajuda. É como se a porta do ônibus ela só tivesse fechadura do lado de fora. Você precisa pedir para alguém abrir essa porta, você precisa pedir ajuda. Porque com ajuda é absolutamente factível de você sair dessa linha de ônibus, é factível de você que já tem um diabetes tipo 2 você reverter isso. Mas você precisa realmente buscar ajuda de qualidade. Com certeza. E para finalizar, a informação é geral, grava assim, o problema não é a gordura natural dos alimentos. Preste atenção, natural dos alimentos. Não é a gordura processada, tá? O problema está o quê? No excesso de carboidrato, que vai gerar a resistência à insulina, insulina alta, toda essa cascata que a gente já conversou aqui. Esse raciocínio é importante. Deixa eu falar Vá, esse raciocínio. conclua. É tipo assim, ó. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o José Carlos Souto. Ele traz isso de uma forma muito didática, que é um médico urologista e ele é o cara que fala muito de low carb. Ele traz a seguinte analogia que faz todo sentido. Um dos testes para a gente saber se você tem diabetes é um teste que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. Ou seja, eu vou dar glicose, vou dar açúcar para a pessoa e vou dosar no sangue para saber se o corpo dela sabe lidar com açúcar ou não. Lembra daquela analogia do supermercado? É como se eu chegasse no supermercado de sopetão com um monte de fornecimento e eu quero saber se o supermercado ele é ágil para poder pegar os hortifruti, colocar, estocar e deixar o mercantil arrumado para o cliente chegar. Então, quando a pessoa ela tem uma intolerância ao carboidrato, eu vou detectar que os níveis de açúcar do sangue dela subiu depois desse teste. Eu estresso a pessoa, eu faço a pessoa tomar uma garapa de açúcar e depois vou dosar o sangue dela. Se a pessoa ela tem isso, ela tem o que a gente chama de intolerância à glicose, intolerância ao açúcar, intolerância ao carboidrato.
Faz sentido uma pessoa que tem intolerância a algo comer aquilo? Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a camarão. Faz sentido eu dar camarão para a pessoa porque camarão é gostoso? Ah, não, então eu vou te dar aqui um anti-inflamatório, eu vou te dar um corticoide para você comer camarão porque camarão é gostoso e é bom. O seu corpo não tolera. Mas eu vou dar ali um corticoide para você, eu vou pulsar você com Meu metilprednisolona Deus. para que você consiga comer o camarão porque camarão é gostoso. Faz sentido uma pessoa que tem doença celíaca, ou seja, uma pessoa que tem intolerância ao glúten, comer pão, comer trigo? Qual que é o óbvio? O óbvio é, se eu tenho uma alergia a camarão, não como camarão. Se eu tenho uma alergia ao glúten, não como glúten, porque o meu corpo não tolera. Só que olha só, se eu faço um teste e eu vejo que você não tolera carboidrato, por que que eu vou continuar dando carboidrato para você, meu Deus? Só que essa obviedade veio entrar nas diretrizes de endocrinologia americana, canadense, só depois de 2019. Muito Ou recente. seja, a coisa é muito Enquanto mais, o isso, buraco é as muito mais prescrições embaixo. dietéticas dos pacientes com diabetes eram 60% com carboidrato. Então Olha é que como se eu loucura. fizesse um teste, eu vejo que você tem intolerância a carboidrato, eu faço um teste oral de tolerância à glicose. Você tem intolerância e eu dou um tapinha nas costas e coloco para você comer Sendo que é 60% de carboidrato, carboidrato por dia. que é integral, né? Os naturais. Mas mesmo assim, gente, tudo vira açúcar no sangue. O ponto é, tudo vira açúcar no sangue. E essa analogia do camarão é interessante, porque, vê só, por que que as pessoas alérgicas a camarão, elas realmente evitam? Porque elas podem morrer subitamente. Pode fazer edema de glote. A questão da doença celíaca também, né? Uma A pessoa criança, come e começa a ter diarreia, então ela tem um diarreia, desconforto, e ela assim, uma para, criança com doença celíaca que fica come não irritada. cresce. Então tem repercussões sérias. Então se evita. É como se a dor fosse tão grande, tão súbita que as pessoas evitam. Qual que é o Agora, qual que é o problema do problema do tolerância a carboidrato? carboidrato? Que Demora a demora. aparecer. O E fruto são amargo vai aparecer 30 anos E depois. são sintomas que são aquela fraqueza que todo mundo tem, deve ser normal. Fraqueza de disposição, aquela rinite que não passa, sinusite, não é isso? Inflamação. Cansaço o dia todo, compulsão por doce. Tudo isso são sintomas de síndrome metabólica. As pessoas não associam a ter um problema realmente com o metabolismo, né? Metabolismo energético. Agora vocês sabem disso, vocês não são mais, como é que eu posso falar? Vocês não são Ignorantes. mais ignorantes no Ignorantes. assunto. Não são mais tolos no assunto, né? Agora são sábios. E é sobre aplicar isso, gente, do jeito que você consegue, da forma que você consegue. Se você tem síndrome metabólica e não faz acompanhamento, passe a fazer. Tenha convicção que isso vai mudar a sua vida quando você reverter, tirar os fatores que estão te adoecendo. E você pode achar, eu vou parar de comer isso, açúcar eu amo tanto. Mas para de pensar no que você vai perder e foca no que você vai ganhar. O que você vai ganhar? É como se estivesse literalmente morrendo pela boca, né? É isso. Literalmente. Agora, tipo assim, eu queria lhe fazer uma pergunta final. Uma pessoa que tem síndrome metabólica, qual que é a principal coisa que ela tem que fazer, além de usar a medicação, além de adotar um estilo de vida, como que tem que ser direcionada a alimentação dela? Low carb. Ou seja, tem que tirar, reduzir ao máximo carboidratos refinados, de forma simples. Pães, bolos, biscoitos e doces. Isso aí tem que reduzir drasticamente. O ideal também Mas seria a você. intolerância não é ao açúcar, não é à glicose? Por que que eu tenho que tirar a batata? Por que que eu tenho que tirar pão? Porque os carboidratos vão ativar a insulina. Vai piorar aquele lance da resistência à insulina, O entende? carboidrato ele vira açúcar no Independente de qual sangue. fonte, de batata doce, batata, vai virar açúcar no sangue. Alguns demoram mais a virar, outros viram mais rápido. Por exemplo, os processados, né, a farinha de trigo, os pães, bolos, vira rápido açúcar, ativa a insulina mais rápido. As batatas vira mais devagar. Demora um pouco mais, né? Faz menos pico de glicose e insulina, mas você concorda que tudo é veneno para você que tem síndrome metabólica? Então, até você reverter esse quadro, eu falo que é uma fase de ataque. O ideal é você jogar com todas as armas que você tem. Reduzir drasticamente, aumentar a proteína, gorduras boas. Tem como fazer isso de forma saudável, tá, gente? São passos que são dados para que você consiga se adaptar, né? E tudo muito no tempo da pessoa também, né? Tem pessoas que são tão viciadas e tem tanta compulsão que a gente tem que ter um pouco mais de calma aí no tempo da pessoa. Mas é sobre você ter a ideia geral do que precisa ser feito e procurar ajuda para implementar, porque o resultado vai ser mais energia, mais alegria, mais entusiasmo. Tem um paciente que eliminou quase 30 quilos de gordura, cintura mais de 30 centímetros,
E o que é a frase que marcou pra mim no caso dele? Eu falei, o que é que mudou pra você? Aí ele falou, doutor, eu voltei a sonhar. Uau. Voltei a ter projetos. Antes eu só E sobrevivia. isso é um Então o foco termômetro de é isso. saúde, né? Quando a pessoa É. ela tem projeto, planos, quando ela começa a vislumbrar o futuro, um futuro melhor, eu vou fazer isso para conquistar aquilo, isso é um termômetro de saúde. Porque o Quando a ser pessoa humano é parou de sonhar, visionário. quando a pessoa para de sonhar, quando a pessoa está muito nostálgica, É. olhando sempre para o passado, ah, no meu tempo, é um termômetro de que a saúde não está tão boa. Que a pessoa está Sim. querendo voltar para o passado. Pega essa dica. Olha só um parênteses aqui que é interessante. Qual que é a diferença do brigadeiro para batata? Vocês sabem? O brigadeiro tem açúcar, o açúcar do açucareiro. Não é? Para a pessoa fazer o brigadeiro, ela pega o açúcar do açucareiro, coloca na panela e faz o brigadeiro. A batata, por que a batata vira açúcar no sangue? Porque a batata é amido. Amido é carboidrato. Amido é como se eu pegasse vários açúcares e juntasse um açúcar no outro, como se fosse um cordão de pérolas. Então o que muda é o gosto. A diferença é uma diferença culinária, é uma diferença de sabor. Mas quando entra no meu sangue, tudo vira açúcar. O seu pâncreas não sabe quando o açúcar vem do brigadeiro e Seu quando vem pâncreas é agnóstico com da relação batata. É ao açúcar. verdade. Bom, é isso. Foi incrível, hein, Foi incrível. príncipe? Vamos aqui para os mitos e verdades, para a gente tentar aqui trazer mais um ticaracatica aqui. Gordura faz mal pro coração? Uau, e aí? Quer Gordura dizer, processada, tipo assim, né? o vilão Gordura é o trans. açúcar ou o vilão é a gordura? Isso aqui cabe um episódio inteiro, né? Cabe. Cabe um O episódio que é que inteiro vocês sobre acham? isso. Vocês que já escutaram essa mais de uma hora de podcast aí, você vai responder. E comer de 3 em 3 horas? Não, isso aí é outro podcast. Tem pano pra manga. Gente, esqueça essa história de comer 3 em 3 horas. Se você não for um bodybuilder, né? Um atleta que precisa realmente bater uma cota de macronutrientes pra performar dentro do seu. Não é nem esporte, né? É trabalho. Bodybuilder é trabalho, trabalha com isso, né? Está completamente equivocado. Isso é um mito. Não existe comer 3 em 3 horas. O ideal é você respeitar os sinais do teu corpo, né? O teu corpo vai te falar quando vier fome, quando vier saciedade. Quando você aprender a pegar esses sinais, você vai se libertar desse horário, né? A questão de ter que comer tal hora ou tal hora. Sendo que isso é um processo, ainda mais quem está inflamado, quem está adoecido. Sendo que a gente está aqui para trazer esperança e estratégias para você implementar aí e conseguir ganhar mais vitalidade e energia, não é isso? Próximo Ok. mito, tem mais algum? Só tomar um remédio que resolve. A gente já falou, né? Aquele paciente lá que achava que era isso. E ele ficou chocado quando viu que não era isso. E não, não é só tomar remédio. Remédio entenda que é algo para remediar, boia para tirar você do afogamento. O que vai resolver é você aprender a nadar. Muito bom, muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Encaminhe esse podcast para todas as pessoas que você acredita que vai se beneficiar dessa informação. A nossa ideia é essa, a nossa ideia é fazer com que os nossos pacientes, amigos de amigos, começam a ter esse entendimento, essa clareza para poder a gente ter um mundo melhor, um mundo mais saudável. E que vocês mudem a vida de vocês igual a gente mudou. É isso Não é aí. isso? Porque a gente passou a mudar a nossa vida, planos para o futuro, estrutura de vida, quando a gente passou a prestar mais atenção ao que o corpo estava dizendo. O que a mente estava dizendo, o que as emoções estavam dizendo. Então, isso, quando você foca no que realmente importa, no que é prioridade, gente, você passa a viver um outro tipo de performance. Onde o propósito ele reina, onde você se direciona não pelo que você está vendo, mas pelo que você acredita. E o que você acredita passa a se materializar na sua frente, Muito né? bom. Então é sobre isso. Um beijo pra vocês, até a próxima semana. Até E forte abraço. esse foi o Araruna Cast, É isso aí. episódio 1. Beijo.